Transformador 110-220. Você sabe por que as resistências do primário são diferentes? Sim! Eu sou o professor Bairros e é isso que nós vamos ver hoje. Vamos lá? Outro dia, o Joaquim pegou um transformador no meio dos materiais para montar um retificador. No transformador só estava escrito 12/12 3 amperes. Mas como ligar? Afinal, a caixinha já tinha ido para o lixo faz muito tempo. Bem, todo mundo vai dizer, é só medir. Então, Joaquim pegou um multímetro na escala de medição de resistência e começou a medir. Mediu a resistência entre o fio preto e vermelho. A medição deu 200 ohm. Notar que o instrumento está na escala de 2 kΩ. Agora o Joaquim mediu o outro lado do transformador, entre os fios verdes. A resistência foi de 30 ohm, bem baixinha. Você sabe onde está o primário e o secundário? Isso mesmo! O secundário é o lado com menor resistência. Isso acontece quando o secundário é de menor tensão, como na maioria dos transformadores para os retificadores da eletrônica. Agora que o Joaquim sabe onde está o primário, ele precisa determinar onde está a ligação de 110 volts, ou melhor, 127 volts, professor Bairros, já que o 220 está sempre nas extremidades e os fios estão montados praticamente em ordem. O Joaquim vai confirmar tudo isso agora. Muitos vão dizer, não precisa medir. A resistência entre o amarelo e o preto e entre o amarelo e o vermelho é a mesma. Metade de 200 ohm, será? A medição entre o amarelo e o preto deu 56 ohm, praticamente um quarto da medição de 200 ohm. Você sabe a explicação para isso? Será que o transformador está queimado? O Joaquim foi conferir a outra medição. Tudo certo. O que faltava para completar 200 ohm, ou quase isso. Errinhos da medição. Mas você sabe por que isso está acontecendo? Porque o fabricante não dividiu a bobina do primário ao meio. Não era mais fácil? Sim, nesse caso o transformador seria montado como na figura. Mas o fabricante estaria perdendo dinheiro, e jogar dinheiro fora ninguém gosta, não é mesmo? Vou tentar explicar. Vou começar pelo secundário, porque os dados são dados em relação ao secundário. Tensão do secundário, 2 vezes 12 volts e corrente 3 amperes. Muita gente já começa a se enganar por aí. Qual a potência desse transformador? A potência é 24 volts vezes 3 amperes, isso dá 72 volt-ampere. Sem segredos. Note que a corrente de 3 amperes circula por todo o enrolamento secundário. Se você estiver usando somente 12 volts, a potência se reduz à metade, 36 VA. Isso porque a corrente ainda é 3 amperes. Quem define a corrente é o diâmetro do fio da bobina. Como só foi feita uma bobina com uma derivação central, o fio dessa bobina suporta 3 amperes, tanto em 12 volts como em 24 volts. Agora vamos para o primário. Qual a potência no primário? Lei básica do transformador. Potência no primário é igual à potência no secundário. Isso para um transformador ideal. Esses transformadores pequenos, até 200 VA, podemos desprezar as perdas. Qual a corrente no primário quando ligada em 220 volts? É a potência dividida pela tensão. A corrente é igual a 0,33 amperes. A corrente em 127 volts é 0,57 amperes. Note que a potência não muda, 72 VA. Se o fabricante fizesse uma bobina e dividisse quase no meio, fizesse um tape a 127 volts, ele teria que usar um fio que suportasse a corrente mais alta para toda a bobina. O fio ficaria certinho para a tensão de 127 volts, mas para a tensão de 220 volts estaria sobrando. E como o diâmetro do fio é o que diz o valor do transformador, o fabricante estaria perdendo dinheiro e rendimento nesse transformador. Veja agora algumas soluções para o problema.
Na primeira, o fabricante bobinaria dois enrolamentos separados para o primário. O enrolamento A, que suportasse 0,33 amperes, e outro com maior diâmetro para o enrolamento B, que suportasse 0,57 amperes, ou desenhar com um traço mais largo. Do ponto de vista da fabricação, essa solução complica. São dois enrolamentos totalmente independentes. Provavelmente a máquina de bobinar teria que receber novo setup. Complica, mas é possível. Mas observe quanto à resistência. O enrolamento B tem um fio com maior diâmetro, mais grosso. Então a resistência vai ser menor, praticamente metade do enrolamento A. Agora você consegue entender o significado das medições feitas pelo Joaquim. Outra solução é bobinar outro enrolamento sobre os dois primeiros e depois ligar em paralelo os dois últimos. Nesse caso, teríamos dois enrolamentos iguais para 127 volts. Dois enrolamentos de menor potência dobra a potência. Simples, rápido, lépido e rasteiro. Agora, a resistência continua à metade, mas por outro motivo. Duas resistências em paralelo. Você viu nesse tutorial como identificar o primário e o secundário nos transformadores 110 volts, 220 volts e mais. O porquê das resistências serem diferentes. Mas se o transformador tiver 4 fios no primário? Em breve, nesse canal Amalucado. E por favor, se você não é inscrito, se inscreva. E marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like. E compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!